Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e junto com o Álvaro Pacheco, essa semana a gente traz para você um episódio sobre Bike Messengers, ciclistas apaixonados pela bicicleta, mas que também usam ela como seu trabalho. O Nelson de Carvalho trabalhou como entregador durante um período muito importante de reconstrução da sua carreira e da vida pessoal. Hoje ele é um dos mais de 200 colaboradores da Carbono Zero, uma empresa de logística que utiliza prioritariamente a bicicleta. O Anderson Bike Boy é um ciclista desde sempre. De uma origem humilde, ele viveu uma vida atribulada por questões financeiras, vícios, e a bicicleta sempre foi fundamental para que ele se mantivesse em equilíbrio, seja nas competições de mountain bike, numa viagem insólita pelo Japão ou no trabalho como entregador, que lhe rendeu o apelido de Bike Boy. Uma história de vida muito legal, com altos e baixos, que ele contou pra gente e a gente divide agora com você. O episódio Bike Messenger começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Nelson, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter a sua companhia aqui com a gente. Opa, muito obrigado, Leandro, Álvaro. Uma satisfação gigante estar participando aqui. Sou admirador muito do trabalho de vocês. É mútuo, a gente também admira você. Você já é meu amigo no Twitter há muito tempo, amigo da Gregário também no Twitter há muito tempo. E usando esse gancho mesmo, eu aproveito aqui uma brincadeira que o Nicolas faz e peço que você se apresente como se você estivesse escrevendo um Twitter. Quem que é o Nelson? Meu nome é Nelson, eu sou gestor da Carbono Zero, gestor de negócios na Carbono Zero Courier. A gente pode dizer que é a maior empresa de entregas sustentáveis aqui do Brasil. Tenho 53 anos, 8 anos dedicado fortemente ao mundo da bicicleta e à mobilidade urbana. Legal. E esse, quando você fala que 8 anos dedicados, hoje você tem esse papel de gestor, mas você também viveu uma experiência de Bike Messenger, né? Você foi para o campo, você rodou. Como é que foi essa sua aproximação? Eu sempre fui empreendedor a minha vida toda, desde os 17 anos, então posso dizer que tenho uma ligação forte com a logística de mais de 30 anos. E em 2015, numa daquelas guinadas que a vida da gente dá, eu resolvi viver da bicicleta. E como eu podia viver da bicicleta, sendo que eu sempre trabalhei com a logística? Fui buscar uma alternativa de fazer entregas com bicicleta. E fui batendo na porta das empresas, até ser acolhido aqui pela Carbono Zero, como um biker freelancer, para que eu pudesse fazer entregas e, com isso, resgatar um pouco, até da minha dignidade, daquilo ter sido empreendedor durante muitos anos, ter mudado de empresa e ter levado um tombo. Coisas que quem é do mundo da bicicleta sabe, né? Que a gente muitas vezes passa por isso. E entrei como freelancer na Carbono Zero, passei 5 meses pedalando praticamente todos os dias, fazendo aquilo que é um tipo de entrega diferente do que o pessoal faz hoje. A gente entrava muito em substituição ao motoboy, então eu pedalava de 90, 100, 110 quilômetros por dia, de segunda a sexta. E isso me fez um bem gigante para a cabeça. E em 3 meses eu praticamente perdi 30 quilos, né? Ao ponto das pessoas chegarem e perguntar se eu estava doente, porque eu emagreci muito rápido. Eu falo, não, é a bicicleta, eu me achei. Agora, mesmo para o pessoal aqui que pedala, né, a boa parte dos nossos ouvintes é ciclista, entende o que é uma distância de 90 quilômetros, que é de 100 quilômetros, né, e fazer isso dia após dia. Como é que era o seu histórico com a bicicleta? Como é que você criou a coragem de falar assim, não, peraí, eu dou conta de fazer isso, assim, de pedalar nessa frequência? Olha, eu vou te dizer que quando, em 2014, ainda no término de 2014, eu comecei a pedalar, eu moro ali na região do aeroporto de Congonhas. Falei, não, vou dar um pulo até Ibirapuera. E na volta, eu sofri um pouco, algumas subidas, eu tinha que empurrar a bicicleta. E eu falei, não é possível, eu tenho que superar isso, né? Uma vida dedicada ao carro, praticamente, me custou caro ali.
mas a gente tem que ter um pensamento muito positivo de que a gente vai conseguir, você vai vencer aquela primeira subida, vai vencer a segunda, e assim você vai avançando, até o ponto de chegar aqui na Carbono Zero e poder participar do famoso teste físico deles, que na época eram rodar 32 quilômetros em 2 horas e meia, por um roteiro específico na cidade de São Paulo, e tirar foto desses pontos, né? Olha que legal, teve um teste. Teve um teste aqui para entrar, tinha que fazer esse teste. E eu peguei um que tinha que pegar a Caiubi, tirar foto lá na Caiubi, lá em cima, com a Rua Vanderlei. Que beleza! Uma das subidas mais tradicionais aqui da Zona Oeste. Também. Mas eu falo assim que era uma luta constante, porque é você, a bicicleta e a sua cabeça. E você fala, eu preciso conseguir, porque muita coisa já deu errada aqui, e eu preciso que isso dê muito certo. Eu preciso nadar até aquela ilha, vamos dizer assim, para ter o meu resgate pessoal, né? Nelson, como é que foi aprender a negociar carros, ônibus, táxis, pedestres, motos? Olha, eu já pedalava de criança, já tinha sido atropelado quando era pequeno. Uma vez... Vacinado, estava vacinado. Já... Mas aquilo, você olhava muitas vezes a cidade e fala, não é possível, a gente precisa ter muita cautela. No começo até pegava um pouco mais de calçada, e quando ia entrar no meio dos carros, não entrava no corredor, era bem conservador, pode-se dizer assim. Porém, quando você começa a ganhar um pouco mais de prática, você começa a entender que muitas vezes você precisa andar perto da velocidade do carro para você estar protegido. Você começa a ler o trânsito, é o que eu falo hoje. A gente, quando está hoje numa ciclofaixa, por exemplo, você precisa ficar mais atento do que quando você já está no meio dos carros, né? Porque as pessoas entram, às vezes, numa ciclofaixa muito rapidamente, uma moto, um carro. Então, essa negociação, vamos dizer, em 2015, com os carros, era um negócio que exigia bastante atenção. As pessoas hoje já acostumaram, né? Eu tenho a sensação de um aumento de densidade na micrologística entre pessoas que trabalham com moto e mais pessoas com bicicleta. Essa percepção é verdadeira, que aumenta na micrologística o percentual de quem usa bicicleta para fazer correr, para fazer entregas versus motocicleta? Se você for olhar, a gente tem que ficar atento só no tipo de produto que está sendo entregue. Você tem os alimentos, né, que é o delivery, então você tem muita concentração de bicicleta, pode ser até bicicletas compartilhadas e junto com algum aplicativo de entregas. Dá a impressão que tem muitos porque eles ficam concentrados, né? Mas as motos ainda são muito fortes aqui na cidade de São Paulo. A gente tem um universo aqui de 220 mil motoboys na cidade de São Paulo, né? E ciclistas, entregadores, a gente pode considerar que aqueles que o sindicato tem visibilidade está na casa de 2 mil cicloentregadores, né? E para vocês terem uma ideia do universo como é pequeno, o ciclista, o entregador, não tem nenhum sindicato próprio. A gente está dentro do sindicato dos motoboys, aqui em São Paulo. Quando eu comecei na Carbono Zero em 2015, os nossos maiores concorrentes eram as empresas de motoboy. Os aplicativos fizeram o favor de acabar com uma grande parte das empresas de motoboy, trazendo a mão de obra para, vamos dizer assim, para ser um microempreendedor. Ele é um empresário dele mesmo, né? Porém, ele está abaixo do guarda-chuva dos aplicativos e daquele jeito, ele é um funcionário de ninguém. As pessoas querem tirar onda que estão com eles, mas ninguém quer andar de mãos dadas junto, né? Assim como quando acontece um incidente, uma coisa dessa, esse profissional está sozinho, né? Exato. Para vocês terem uma ideia de como os aplicativos viraram, eles são nossos maiores concorrentes hoje. Em 2018, a Carbono Zero se posicionou aqui estrategicamente saindo do setor delivery, que são dos alimentos, por conta dos aplicativos. Porque os restaurantes, muitas vezes aquilo... Se a mão de obra está precarizada, é porque quem contrata também não faz muita questão de saber quanto a pessoa na ponta vai ganhar. E às vezes até mesmo você sem saber, quando faz uma compra em algum site, em algum aplicativo de comida, você também não quer saber quanto a pessoa vai ganhar para fazer a entrega. Então, em 2018, a gente decidiu sair desse mercado, focamos naquele setor que a gente era já atuante desde 2010, que são as entregas de documentos e também produtos. Aí voltamos para o e-commerce. Eu estou comentando isso para vocês terem uma ideia de que os ciclistas hoje, não é porque a pessoa vai de bicicleta que o serviço tem que ser mais barato. A gente pode dizer que
o valor do serviço hoje feito por bicicleta deve ser 10% ou 20% a mais do que ele pagaria num aplicativo, usando uma moto. Isso porque quem pedala, como você bem disse, eu também sinalizei, eu pedalei muito, 5 meses, mas naquela intensidade é bastante, a bicicleta tem desgaste. Para quem tem carro, para quem tem moto, você sabe quanto custa um pneu, quanto custa uma câmara de ar, um reparo, o ciclista também. Então, às vezes você vai trocar uma câmara de ar, R$30 para trocar uma câmara. Para o ciclista é caro, né? Então, apesar dele mesmo consertar, remendar e seguir andando, e as peças, é um custo alto para quem faz entrega. Então, é um erro as empresas e as pessoas imaginarem porque é de bicicleta, tudo pode ser barato, né? E tem um gesto importante, que é inclusive o nome da empresa de vocês, de que você está dando uma contribuição para menor emissão de gases na atmosfera, porque não é um veículo a combustão, é um veículo autopropelido, que é uma bicicleta. Sim. Nesse sentido também entram as bicicletas elétricas, os veículos elétricos como um todo, né? Que fazem parte da sua gama, né? Faz. Aqui tudo tem que ser carbono zero. Quando a gente nasceu, em 2010, a empresa nasceu dentro de um coworking, na Bela Sintra, e eram 2 irmãos que tinham um sonho de melhorar o mundo, essa era a ideia, e tinham só 2 ciclistas. Os 2 irmãos já não estão mais aqui na empresa, hoje tem um sócio gestor que começou em 2013, e aí a gente passou a crescer, criou um sistema próprio, desenvolvido para que os clientes possam monitorar desde 2014 todos os serviços que eles estão pedindo e como é que esse serviço é executado. Em 2014, a gente trouxe as primeiras scooters elétricas aqui também. E as bicicletas elétricas também, nesse período, a gente começou a usar uma ou outra, não só esse modelo, mas também bicicletas dobráveis para testar um multimodal, onde eu posso ter uma entrega, naquele período de 2010, a gente entregava só em alguns bairros aqui de São Paulo, Pinheiros, região da Paulista, coisa pequena, próxima, e imaginava que ao longo de 2014, a gente pudesse usar a bicicleta dobrável para atingir outros pontos da cidade. Só que você vê que o transporte público mesmo não favorece isso. Você ia entrar com a bicicleta dessa no metrô, dobrável, carregando, eles faziam você pôr numa sacola, né, que não podia entrar. Então, quer dizer, a gente levou isso até mais ou menos 2017, até que a gente não tinha mais ciclista nenhum que queria usar a bicicleta dobrável para fazer isso. O cara queria pedalando. Não, mas é lá no extremo da Zona Leste. Não, vou pedalando que é mais rápido. Né? Além desses testes que a gente vê de vez em quando. O desafio intermodal, né? Então, a primeira, eu sei que a primeira palavra que você vai dizer vai ser depende. Mas entre entregar de motocicleta ou de bicicleta, que medições vocês fazem de eficiência de tempo? Olha, você pode dizer que até num raio de uns 5 quilômetros, a bicicleta, não, vamos dizer, 3 quilômetros, a bicicleta vai chegar antes que a moto. Num raio de até 7 quilômetros, mais ou menos, vão chegar juntos. E acima disso, a moto vai chegar na frente, mas pouca coisa ainda. Porque você precisa, dependendo da região, você precisa estacionar a moto, achar um bolsão para você chegar lá. Enquanto a moto, a gente amarra até no rabo do cachorro, né? A bicicleta. Desculpa, a bicicleta a gente dá um jeito, né? É bem isso. Você faz. Aliás, tem um estudo, nesse aspecto de prender a bicicleta, a gente vê em alguns lugares do hemisfério norte, de que o Bike Messenger tira a roda da frente e coloca a corrente das duas. Esse é um cuidado que também é necessário aqui em São Paulo? Olha, eu sempre... É que assim, a gente já teve casos aqui de tudo que a gente já tem um estudo na Carbono, que a gente sabe que todo mês nós vamos perder 2 bicicletas aqui que vão ser roubadas. Né? Isso já está dentro dos cálculos nossos. É lógico que tem gente que abusa um pouco, mas você prender, a gente sempre dá trava para as pessoas, é um bom caminho. Eu, quando dependia da minha bicicleta, se eu perdesse a minha bicicleta como freelancer, eu estava frito, não ia poder trabalhar e não ia ter outra bicicleta para repor. Então, eu sempre deixava em lugares e conversava com as pessoas, com os estacionamentos, e eles deixavam eu parar sem risco. Nunca tive muito problema com isso, mas eu sei que na Avenida Paulista, por exemplo, você dificilmente consegue um estacionamento que vai receber a bicicleta. Aí tem uma outra pegada que a gente faz aqui, junto com o Guti da Aliança Bike, que eu faço parte lá do grupo de trabalho da ciclologia.
ciclologística, a gente desenvolveu, junto com o vereador em São Paulo, um projeto de lei que foi sancionado pelo Bruno Covas até, que era a lei da ciclologística, onde os estacionamentos são obrigados a ter um espaço para deixar as bicicletas dos cicloentregadores, vamos dizer assim, por um período X de tempo, que eles são obrigados a aceitar, para a gente tentar romper essa barreira de que você não pode deixar a bicicleta dentro do estacionamento e sim na rua. Uhum. Né? A gente vai costurando formas de beneficiar a cidade como um todo. É isso que eu faço muito quando eu vou nesses encontros, nos grupos de trabalho e tudo mais. E um assunto que é conhecido do meu ponto fraco, bicicletas elétricas. Como elas estão mudando o mercado de bike courier na micrologística? Porque tem vários fatores, inclusive são discussões que a Aliança participa e lidera, mas como é que você está vendo isso acontecer? Eu acho sempre muito positivo, porque muita gente se limita a pedalar porque fala que vai ficar suado, não vai aguentar, e a bicicleta elétrica colocou essa turma toda na rua, que eu acho que é muito legal. Aqui dentro da Carbono Zero, a gente usa a bicicleta elétrica em contratos para clientes. Então, se o cliente tem alguma demanda, vai carregar um pouco mais de peso, as distâncias são médias, não são tão curtas, mas ele não quer pagar uma scooter elétrica porque não vê necessidade disso, a gente oferece, dentro daquilo que a gente chama de sustentabilidade, que não é porque eu tenho veículos mais caros que eu preciso fazer de tudo para vender os mais caros. Então, a gente adequa com aquilo que o cliente pode pagar e o que nós vamos conseguir atender. Então, a bicicleta elétrica, ela fica realmente nesse intervalo entre uma scooter elétrica e uma bicicleta convencional, e a gente coloca para fazer entregas um pouquinho mais pesadas, onde não força tanto o ciclista. A gente deixa esse serviço para a bicicleta dar mais conforto. E é uma forma de você reter mais profissionais também nesse segmento e crescer junto dos clientes, né? Mas elas estão ficando mais acessíveis? Porque um fator da bicicleta elétrica que é mundial, não é só do Brasil, o Brasil tem um problema de imposto, o valor de compra ou financiamento, se é que existem alternativas. Mas você está vendo que elas... como é que está evoluindo a questão de peso, autonomia e custo? Olha, a gente aqui tem o costume de alugar muitos equipamentos, né? Então, as bicicletas elétricas nós temos poucas que são próprias, a gente prefere sempre alugar e com isso sempre tem um equipamento renovado, né? Sempre está mais disponível para trabalhar. Ainda é caro, as baterias são a parte que mais consomem desse custo, por isso que vai ficando cada vez mais caro de você ter uma bicicleta elétrica e principalmente também cuidar da manutenção. As bicicletas que nós temos aqui elétricas, a gente faz manutenção programada a cada 15 dias, para tentar dar mais durabilidade para elas, né? E com isso, assim, não correr tanto risco de perder produtividade durante a semana que o pessoal está trabalhando. Então, ela requer esse cuidado pelo uso extremo que a gente dá nas bicicletas aqui. Tem bicicletas aqui que a gente roda mais de 2.000 quilômetros por mês. Então, é muita coisa, né? As bichinhas às vezes não aguentam. Falando em não aguentar, você já viveu alguma experiência de fazer a entrega ou de se propor um desafio com uma distância tão... nem precisa ser tão grande, às vezes a altimetria é muito cruel, assim, e você fala assim, cara, não vai dar, vou parar aqui, vou chamar um táxi. Não, aí você tem que ser muito cabeça dura mesmo para aguentar até o fim. Eu lembro que uma vez eu fui fazer entrega, eu tinha ido a Santo André fazer um serviço, saí do Jabaquara, e curti bastante pedalar na Anchieta. Pedalar na Anchieta é mais gostoso que pedalar na Imigrantes. E depois peguei um serviço no Paraíso para o Tucuruvi. E você fala, é muita subida no Tucuruvi, mas quando você chega lá em cima e vê a cidade do outro lado, lá embaixo, fala, nossa, que legal que eu vim aqui, né? Agora vamos voltar, né? Mas assim, às vezes a gente tem que resistir, isso é que nem aquela história, eu vou descer e vou empurrar a bicicleta, não. Vai pedalar, não vai empurrar, não. Qual é o bairro mais desafiador? Eu teria o palpite que Perdizes deve ser um dos mais complicados, pelas ladeiras muito íngremes. Né? Perdizes. Nós fazemos muitas entregas ali para alguns clientes. Tem um rodízio aqui na Carbono Zero de ciclistas que pegam um determinado roteiro. Castigo. Você não se comportou, você pega os pedidos de Perdizes. Aí os caras, eles já sabem, a equipe que roda
aqui na base de Pinheiros, que nós temos 4 bases aqui em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. E a base de Pinheiros, eles fazem um rodízio para pegar, porque tem gente que quer seguir 2, 3 dias fazendo perdizes, porque às vezes faz parte do treino da pessoa, né? E gosta muito de pedalar em morro. Mas a gente acha que é tranquilo, e eles também se combinam e fazem esse roteiro, cada dia um pega. E assim ninguém reclama, todo mundo atende a região sem reclamar. É muito legal isso entre eles, porque os combinados são assim, né? Nesse sentido, Nelson, existe mesmo assim a pessoa que tem a entrega, né, como parte do treinamento, que tem a ambição de ser um ciclista de elite? Como é que é essa relação do entregador com o cara que compete, por exemplo? Olha, nós temos um que ele foi até matéria do Globo Repórter, está no YouTube, no nosso canal, o Gutierrez, que ele é chamado aí no grupo, no pessoal de pedal aí como chileno, e ele virou profissional, mas começou aqui trabalhando com a gente, pedalando, fazendo entrega. Além de ser uma pessoa muito querida por nós aqui, ele é um excelente ciclista. Então, tem pessoas que vêm para ganhar um pouco mais de capacidade física, porque fazer entrega, às vezes o cara sai pesado daqui e vai ficando leve no decorrer do pedal dele, né? E vai melhorando muito o condicionamento. E é muito legal, a gente já teve ciclistas que competiram aqui, alguns ainda estão no mountain bike. Temos aqui gente que é deficiente. Tem aqui ciclista que pedala no mountain bike, ganha medalha e só tem uma perna. O Davi, aquele rapaz que perdeu o braço na Avenida Paulista, é um caso muito emblemático, e ele foi ciclista nosso durante muito tempo aqui, pedalando, entregava muito bem, além de pedalar muito bem também, ser uma pessoa gigante, né? Então, a bicicleta permite tudo isso, traz todo mundo, né? Nelson, eu sou um carioca extraditado em São Paulo desde 2002, pedalo desde o final dos anos 70 e tive vários embates, vários deles que eu não posso revelar publicamente, com os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro. Como é que, você mencionou que tem uma base no Rio, como é que você compara o trânsito do Rio com o trânsito de São Paulo, do ponto de vista da micrologística? Eu não tive oportunidade de pedalar ainda no Rio de Janeiro, mas já andei muito por lá de carro. Realmente o trânsito de lá, não vou te dizer só dos ônibus, mas o pessoal no Rio de Janeiro é um pouquinho mais agressivo na direção, né? Agressivo é uma boa palavra. É mais do que aqui. Porém, você vê o pulo gigante que tem o Rio de Janeiro com as criações das APCCs, né? Uhum. Aquelas áreas para o pessoal poder treinar ciclismo de competição, que aqui em São Paulo a gente não conseguiu ainda avançar com isso, apesar de a gente já ter fomentado essa discussão, ter apresentado na CET e tudo mais. E eu vejo que, apesar de ter o trânsito do Rio de Janeiro ser agressivo, o de São Paulo, às vezes ele não é tão tolerante com o ciclista, né? Você acaba pedalando e as pessoas te olham meio que, o que você está fazendo aqui? Em contrapartida, os motoristas de ônibus na cidade de São Paulo, eu já pedalei na Radial Leste, que é difícil você falar assim, tem a ciclovia na Radial, só que essa ciclovia existe bem lá para frente, né? Quando você se toca que tem essa ciclovia, você às vezes já está lá no viaduto da Aricanduva, que aí que você lembra dela. E quando você tem que pedalar junto com os motoristas de ônibus, uma coisa que eu tenho por costume, eu sempre passo pelo cara no farol e cumprimento. E com isso eu trago o cara para o meu lado. Ele vai segurar o ônibus se precisar. Se eu vejo que tem uma rua que dá para encostar, eu encosto, ele passa, depois vou atrás, e você vai fazendo essa negociação. No Rio de Janeiro, infelizmente, ainda não tive essa experiência, mas eu quero muito poder pedalar na sua cidade, lá. Agora, eu diria o seguinte, tem um amigo meu que até o Leandro conhece, que já pedalou na Suíça, e os motoristas suíços, mesmo os suíços alemães, têm zero de tolerância com bicicleta. Às vezes jogam o carro em cima. E aí na cabeça é o seguinte, a rua é lugar de carro, bicicleta é lugar na ciclovia. Então, assim, relato desse amigo meu de que não é só uma coisa de que a gente pensa que um lugar é mais civilizado que o outro, é a visão de quem, aqui espaço, cada um pertence. É isso mesmo. E você vê a luta do ciclista, ainda que o ciclista aqui em São Paulo, eu tive numa reunião com um cliente hoje, falando de entregas com bicicleta, e ele comentou uma situação aqui na Eliseu, em que tinha alguns ciclistas, provavelmente o pessoal da ciclista de estrada, que estava fora da ciclovia, tendo um atrito com motoristas, né? E eu falei, é muito difícil, às vezes, um ciclista de estrada
que está treinando poder pedalar na ciclovia. A ciclovia não comporta a velocidade que ele anda. Então, precisa ter essas negociações e precisa ter um pouco dessa tolerância. Muitas vezes você desce a Rebouças junto com os motoboys. É difícil você descer na ciclofaixa ali do lado, que é muito perigosa a ciclofaixa. A moto entra, o carro abre a porta, sabe? A gente fica muito exposto. Aliás, essa é a experiência que eu tive de pedalar no corredor da Rebouças quando eu morava nos Jardins. Sim. E é assustador, eu não recomendo para ninguém, porque vem aquele pelotão de moto no corredor. Então, assim, você dá uma desviadinha, no que você tenta voltar, tem aquela esquadrilha de moto voando a, sei lá, 50% mais do que a velocidade dos outros. É assustador. Não recomendo para ninguém. Eu fiz isso uma vez para nunca mais na vida. Toda vez que eu desço ali, o corredor é a última opção. Geralmente, o do ônibus é mais tranquilo, porque você olha, tá livre, então você pode acelerar. E eu não sei, sinceramente, toda vez que eu desço ali, eu falo, vamos ver quanto tempo eu demoro da Paulista até a Faria Lima, mas eu nunca consigo marcar. Atenção, ou você esquece antes, ou você esquece depois. Eu nunca consigo marcar, isso é sinceridade. Eu sei que é rápido. Quando não tem ciclovia, é mais seguro andar na direita, é mais seguro andar no corredor, é mais seguro andar na esquerda? Eu tenho por costume andar na direita, eu não gosto muito de andar na esquerda, um pouco mais distante, ocupando a via, porque apesar de numa rua ou numa avenida ser uma velocidade única, as pessoas olham para você e falam, não, o cara está na direita, então é um veículo lento, vamos dizer assim. Uhum. Na esquerda, as pessoas acham que a esquerda pode tudo, pode acelerar. Então, eu não fico dando muita sopa para isso, né? Ocupo a via, pelo menos um quarto da via eu estou ocupando, nunca vou andar ali na sarjeta, vamos dizer assim, né? Naquela coisa. Aliás, isso é uma coisa importante para sublinhar, porque muita gente acha que andar ali espremido é mais seguro do que ocupar a via. Qual é a tua opinião? Nunca, porque o carro vai achar que cabe, ele vai bater no seu guidão, vai jogar você embaixo dele. Esse é o que eu sempre tenho na cabeça, nunca andar ali encostado ao meio-fio. Sempre ocupar, você não precisa ocupar a faixa inteira, você ocupa um quarto dela, ou quase na metade, que você obriga pelo menos que o carro te ultrapasse com 2 rodas para fora da faixa dele. Aí você consegue ter segurança e a pessoa faz isso também achando que é natural. E um detalhe, né? Não é porque você entrar de bicicleta, vai andar na direita, que você também vai entrar em qualquer avenida. As pessoas têm que ter uma noção da capacidade que você tem para pedalar. Não é porque você, às vezes, está acostumado a pedalar todo dia, que você vai estar bem naquele dia para pegar uma Avenida dos Bandeirantes, por exemplo, para pedalar, ou então entrar mesmo na pista local da Marginal Pinheiros. Você tem que estar muito consciente disso. As pessoas, cada um está no seu ritmo com o carro. Hoje você tem, antes era o problema só do celular, hoje os caras já querem usar o celular e o WhatsApp ao mesmo tempo. Não dá para você ficar dando muita sopa para essa turma. Ô Nelson, para quem já trabalhou com entrega de bicicleta, para quem pedala até hoje, a cidade ficou menor ou ficou maior para quem pedala? Ficou menor, para mim ficou menor demais. Agora eu vou te contar uma coisa, o Álvaro ali não vai acreditar. Aqui ninguém é novato aqui, todo mundo já está tirando o Leandro, que é o novinho aqui, né, Álvaro? Quando eu comecei a pedalar em 2015, vocês não vão acreditar, eu não tinha GPS. Adivinha o que eu levava na mochila? O guia. Você acredita nisso? Levava o guia, olhava as ruas, fazia o roteiro, fechava o guia e ia embora. E talvez fosse abrir só quando eu estivesse perto do lugar, se estivesse meio perdido, né? Hoje em dia o GPS deixa a pessoa muito mal acostumada, porque se der um problema no celular, você não faz mais nada, né? Mas no ciclismo, a cidade, para quem pedala, a cidade ficou pequena demais. Você todo dia faz aqueles percursos, por exemplo, na Zona Sul, da minha casa, ali de Congonhas, do Campo Belo, até a rodoviária do Tietê, você sabe que você vai gastar 50 minutos pedalando, mais ou menos, e são 17 quilômetros por aí. Isso não é nada para quem pedala, 17 quilômetros é na esquina, né? Então, e você vê o pessoal no trânsito, aquele anda e para, até no metrô, esmagado. Então, a bicicleta você vai de boa, sabe o tempo, sabe a hora que você vai levar.
E essas experiências de pedalar pela cidade te permitiram querer conhecer coisas da cidade depois que você passou ali pedalando e que você nunca tinha visto passando pedalando de carro, para saber um pouco mais, te despertou a curiosidade, o fato de você pedalar por lugares que fogem muito do eixo, porque as pessoas estão muito condicionadas no trajeto casa-trabalho. O seu trabalho é cada dia endereços diferentes, né? Assim. Sim. Não, e você começa a ver esses lugares, os lugares que você mais gosta de passar, você faz de tudo para ele estar no teu roteiro. Então, são lugares onde te dão bem. Por exemplo, para onde eu preciso ir, eu gosto de cortar pelo Parque de Ibirapuera, um pedaço dele, atravessar aquela passarela do antigo Detran e subir a França Pinto, e você já está lá no eixo da Paulista, praticamente. Isso é muito legal. Vi muitas coisas em que depois eu levei minha família para conhecer. A coisa que é mais legal em pedalar, fazendo as entregas em São Paulo, é quando você encontra os colegas na rua. Ou você pedala junto com eles aquele período, ou você para mesmo, que nem num cruzamento da Avenida Paulista. A pessoa pode ser da sua empresa, ou pode ser, já trabalhou com você, está em outra empresa hoje, e você para e fica conversando, se abraça, e o motorista passa, não entende nada do que a gente está fazendo ali, né? E depois segue a vida, e tão agregador isso, uma cidade tão pujante que nem São Paulo, que você fala, nossa, existe vida fora dessa bolha do carro, né? E é engraçado porque tinha uma expectativa de um monte de coisas durante a Covid, de que a gente ia repensar o deslocamento urbano, né? E as pessoas começaram a andar de bicicleta, mesmo aquela bicicleta que estava lá na garagem, sim, de pneu vazio, mas não pegou tanto, né? Acabou que as pessoas voltaram para a caixa de alumínio. Né? Você sabe que a bicicleta, ela foi criada, vocês sabem melhor que eu, estou falando de um veículo de mais de 200 anos, né? Uhum. Que nem a gente fala do carro elétrico também. Carro elétrico as pessoas acham que é moda, mas nasceu também no século XIX, antes do carro a combustão. Então, a bicicleta não é só lazer, ela é meio de transporte, é um meio da pessoa ganhar a vida dela. Na pandemia, não só na pandemia, nós tivemos aquela crise, acho que foi em 2018, se eu não me engano, em que não tinham a crise, vamos dizer, os caminhoneiros pararam, brecaram o país todo, e as cidades começaram a repensar. Nós tivemos empresas que nos procuraram naquela época, e a gente achou que eles fossem continuar depois que a crise passasse. Foram todos embora. E o Covid, que nem você bem disse, foi isso daí mesmo. As pessoas vieram para o lado da bicicleta. A parte dos cicloentregadores, vamos colocar assim, da logística sustentável, ela se sobressaiu muito, porque, para você ter ideia, tinham clientes nossos em que a gente pedalava com mais de 80 ciclistas por dia, fazendo mais de 3.000 entregas, e nós tivemos aqueles erros da CET, em que ela liberou somente o centro da cidade para fazer entregas de bicicleta, ou então você podia entrar de carro elétrico. A gente entrava nos dois porque estava tranquilo, mas você vê, tanto se fez, a prefeitura não conseguiu fomentar o uso da bicicleta para o deslocamento, trabalho, colocou todo mundo dentro, que precisava trabalhar dentro dos coletivos. Quer dizer, foi uma coisa que a gente tentou fazer, teve a grande oportunidade de virar a chave, e as pessoas, por comodismo, não seguiram os bons costumes, os bons hábitos, vamos colocar assim. Quem pedala hoje são as mesmas pessoas que pedalavam antes. Poucos acho que foram arrebanhados por esse bom motivo, de pedalar, mesmo seguir pedalando depois da pandemia. É uma pena. Mas a malha de ciclovia de São Paulo cresceu bastante. A ciclovia é uma coisa que a gente viu na penúltima eleição de prefeito, que foi uma plataforma, mas muita coisa começou e não foi sustentada. Então, talvez não tenha ido tão rápido quanto a gente gostaria, mas há uma evolução. Sim. Se hoje a ciclovia, ela convida as pessoas a usar ciclofaixa de lazer também. A gente já teve a tristeza de ficar mais de um ano sem, no passado, e aquelas pessoas que estavam usando, levavam os filhos para pedalar, começaram a ficar com as bicicletas paradas em casa, que já não tinha mais como sair em segurança. E a gente precisa realmente aquilo, que o pessoal, o poder público, entenda que não dá para ficar construindo mais pista. Você abre uma 23 de maio, agora na Bandeirantes, espaço para a moto poder andar com segurança, quer dizer, a faixa azul, né, que eles falam, mas a moto anda na faixa azul, mas anda nas outras faixas, junto com os carros também. Então, e a bicicleta,
tá proibida de circular em muitos lugares. A gente entra porque a gente é enxerido, né? Ô, louco. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Você acabou de ouvir o Nelson de Carvalho e o episódio Bike Messenger continua agora com o Anderson Bike Boy, uma história muito legal que o Anderson contou pra gente com muita honestidade, uma vida de altos e baixos, sempre tendo a bicicleta como fonte de equilíbrio. Se liga! Anderson, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter a sua história compartilhada aqui. O Álvaro contou pra gente sobre um pouco de como ele conheceu você, a gente ficou super impressionado. E a curiosidade do Álvaro já diz muito pra gente sobre a conversa que a gente vai ter daqui pra frente. Mas para começar essa conversa, eu queria que você se apresentasse. Bem-vindo ao Gregário Cycling. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Bom, eu vou contar um pouquinho do início, vou começar do começo, porque senão a gente vai fazer muitos recortes e aí ficar indo e voltando. Eu tenho uma vaga lembrança da bicicleta na minha infância, mas por ser filho de mãe solteira, muito cedo eu tive que começar a trabalhar. Então esse contato, ele se perdeu entre a infância e a adolescência, né? E, é claro, eu morava num lugar sem recurso, né? O extremo leste, e a gente está falando do extremo leste há 40 anos atrás, né? Lamentavelmente, nesse período, quando eu entrei na adolescência, eu acabei me envolvendo com um monte de coisa errada, assim como é a verdade de muita gente que se envolve, né? Que quando moram em lugares mais carentes, acabam se envolvendo com coisas erradas. Enfim, eu acabei me envolvendo com crime, com drogas. E aos 16 anos de idade, em dado momento, eu tive uma overdose de cocaína, né? Um começo de overdose de cocaína. Esse ponto em questão, né? Esse início de overdose de cocaína, ele foi um ponto de ruptura, porque eu vi minha mãe desesperada chegando em casa, né? Quando eu comecei a ter as reações e tal, inventei uma mentira qualquer para minha mãe. Ela só achou que eu estava passando mal, porque eu tinha bebido muito naquela noite e tal. E eu falei, eu não quero mais isso para mim, preciso tomar um novo rumo. E exatamente nesse momento, eu estava começando a trabalhar em uma empresa e tal, e a vida seguiu, trabalhando de office boy. E eu comecei a ter contato de novo com a bicicleta, só que não como é hoje, nem de longe, né? Eu ia para minha empresa trabalhar, a empresa que eu trabalhava, de bicicleta para economizar a condução. Uma vez que eu ajudava minha mãe em casa, então sempre foi eu e minha mãe, né? Como eu não tenho a figura paterna, então eu ajudava minha mãe nas despesas de casa e eu economizava o dinheiro da condução indo de bicicleta. Quando eu achei que eu era um bom atleta, né? Porque eu já estava pedalando 40 km por dia, né? Indo trabalhar e voltar. E nesse momento o mountain bike estava explodindo, né? Eu até comprei minha primeira fita de vídeo cassete, chamava As Feras no Mountain Bike. Meu, que coisa louca. E eu, assim, nossa, fiquei encantado por isso, né? Eu falei, é isso que eu quero, cara, é isso que eu quero. Eu fui correr uma prova que se chamava Intercity Cup, Devil's Biker, em Paranapiacaba. Para ser mais preciso, em Ribeirão Preto. E aí largou, eu não fiz uma colocação expressiva, foi 10º, alguma coisa assim, né? Uma corrida amadora, estreante, né? E eu cheguei na frente daqueles caras tudo grandão, né? Eu falei assim, nossa, cara, eu sou o cara. E aquilo, eu fiquei encantado, cara, eu fiquei encantado. E aí a gente estava nesse período de transição, né? E bem nesse momento, eu abandonei, na verdade, eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava. E a minha chefe, engraçado, que ela chegou para mim, chamava Fátima, ela falou assim, Anderson, eu tinha acabado de ser promovido de office boy, eu estava cuidando do departamento de
de xerox da empresa, né? Me achava o cara. E ela falou assim, Anderson, eu vou fazer a melhor coisa que eu posso fazer por você na vida. Eu falei, vai me promover de novo. Aí ela falou, eu vou te mandar embora. Eu falei, que loucura, cara. Como que você vai me mandar embora? Ela falou assim, você não nasceu para ficar dentro de uma empresa trabalhando. Você nasceu para ser empreendedor. Na vida esportiva, tinha um quarteto que vocês estavam num carro, ia para a prova. E como é que era essa história dessas provas? E o que vocês comiam? Porque não tinha muito dinheiro sobrando. Tinha uma veraneio, não era? O carro que vocês usavam? Veraneio que eu conheci. Alexandre Godoy, figuraça do mountain bike, conhecido até hoje, foi atleta da seleção paralímpica, né? Atleta que ele só tem uma perna. E ele era o proprietário da Veraneio, né? E aí eu conheci nessa época também Jailson Vieira dos Santos, hoje mecânico da Pedal Power, mas foi proprietário da Bike Art e também trabalhou muito tempo na loja do Eduardo Portolano. E nessa época, quem chegava aqui em São Paulo, em 94, 95, foi o Mário Luiz, grande tour. Acabamos ali por conta do recurso, não tinha recurso que a gente tem hoje, né? Naquela época, a gente saía pedindo carona, né? Era engraçado que hoje você quer saber de uma corrida, você entra na internet, né? Você fala qual a corrida, que formato, tá? Naquela época a gente era louco por mala direta, né? Quem sabia em todas as lojas, né? E onde se ouvia falar de uma corrida, tava a gente lá, né? Juntava todo o dinheiro que conseguiu na semana, enchia o tanque, via se dava sorte de conseguir a inscrição e vamos que vamos, né? E muitas vezes, não poucas vezes, a gente foi com dinheiro de ida, na certeza de que alguém ia fazer pódio, e como tinha sempre alguma premiação, alguma coisa assim, tinha a garantia da gasolina de volta. Se não tivesse pódio, ia ter que empurrar em Veraneio de volta. Cara, era uma coisa surreal, velho, era surreal, uma época fantástica. A gente ia com a Veraneio recheado de doping, né? Era milharina, era como que era aquele açúcar, destrozol, açúcar para nenê. Você tomava, vinha glicose pro sangue, mas você não tinha gases, né? E Guaraná em pó, lotado, né? Esse era o doping que a gente usava na época, né? Tudo que os caras falavam que comia, que dava uma energia, a gente comia, cara, é impressionante. Aí a gente chega em 96 e você, sem falar inglês, sem falar outro idioma, junto com a sua mulher, vai para o interior do Japão. Então, o que acontece, né? Afundada em dívida não tem jeito, né? Minha esposa, ela é descendente de japonês, meus cunhados já tinham ido, né? E naquela época era bacana porque quem tinha, assim como hoje, né? Existe um êxodo, né? Muita gente indo para outros países, né? O Japão era a bola da vez, né? Quem ia para lá ficava rico. Eu falei, é isso, né? Vou para o Japão, pagar minhas dívidas e ficar rico. E fui. Chegando lá no Japão, cara, eu fui parar no interior, né? Porque assim, a coisa acontece da seguinte maneira: ou você financia a sua viagem, fala japonês, conhece pessoas lá e você tem uma ponte, mas você custeia isso. Ou você vai por agenciadores, né? Eles financiam toda a viagem, coloca você na empresa, só que você paga por isso, né? Então, você vai investir, né? Claro que eles têm um lucro deles em cima disso, mas isso é um outro assunto. E aí, a gente foi por uma agência mesmo, né? Por uma empreiteira, e eu fui para o interior do interior, né? Mas como é que você se comunicava? Você não falava japonês, não falava inglês? Então, esse aí foi o ponto, hein, cara? Isso aí foi ruim por um lado e foi excelente por outro. Tinha uma família de brasileiro que a gente não se entendia muito bem com ela, e dessa família de brasileiro só tinha uma pessoa que falava bem o japonês. Eu falava, cara, eu sou um cara que gosta de conversar, né? Eu falava assim, cara, vou ficar 2 anos aqui, pensava, né? Inicialmente era um plano de 2 anos, sem conversar com ninguém, cara. Eu tenho que aprender a falar isso aí, tenho que me comunicar, e tinha que se virar, cara, tinha que ir no mercado, tinha que correr a vida, né? E tudo que eu tinha que fazer tinha que depender, então a gente andava com um dicionário na mão, né? E, cara, eu falei, você quer saber? Eu achei uma bicicleta no lixo, eu falei, não posso parar de pedalar. Então, achei uma bicicleta no lixo, uma Caloi 10. Engraçado que o Nexus aqui, o Shimano Nexus, é atrás, né? E lá, o Shimano Nexus era na frente, na coroa. E eu achei uma bicicleta dessa com uma espécie de Shimano Nexus. Nem lembro se era um Shimano, mas era o mesmo sistema que o Nexus. Só que era na frente. E atrás eram as catracas e o câmbio.
Muito louco, cara. E eu achei no lixo, né? Eu arrumei a bicicleta, ia treinar, ia para as montanhas. A minha folga era de terça-feira, só que eu trabalhava de noite, né? Então, de dia eu ia pedalar. E era legal, cara, porque naquela época, bike de carbono era uma coisa assim, tipo Land Rover hoje, assim, né, cara? Mas tinha as bikes top de cromo e de alumínio, né? Eu já era atleta aqui, né? Eu me senti o cara, né? Porque eu subia as montanhas lá e eu passava uma galera com aquela bike velha, tipo Caloi 10 aqui, né? E eu passava, me estufava o peito, né? Me achando, cara, né? E da comunicação, assim, como é que você se virou? Porque Então, olhar e aí, dicionário... essa era a treta. A comunicação, ela foi essencial nesse momento. Por quê? Porque eu precisava me deslocar também, e precisava ler para onde eu ia. Então, eu comprei um mapa que tinha letra em japonês, um guia, né? Que tinha letra em japonês e letra românica também, né? Então, eu tinha que cruzar as duas informações para poder me deslocar. Porque, como eu estava no interior, eu precisava me deslocar, né? E todos os dias eu saía para treinar e era comum me perder. Eu achei também um gravadorzinho no lixo e eu gravei as frases principais do dicionário. Como eu faço para chegar em tal lugar? Como que se chama isso? Como que eu faço para adquirir isso? Frases de ponte, né? Eu aprendi essas. Como se fala isso e tal. E nessas frases de pontes, eu comecei a criar um vocabulário. Engraçado, eu vou contar uma cena que foi bem legal, que eu cheguei atrasado, inclusive estava pedalando, aí eu cheguei atrasado na empresa, eu entrava às 3 horas da tarde, eu precisava mandar dinheiro pro Brasil, que eu tinha recebido o pagamento, e aí eu peguei o dicionário, peguei o dinheiro, e eu fui para a diretora da minha empresa, que era a pessoa que a gente falava diretamente para poder se virar lá, né? E ela era japonesa. E eu atrasado para entrar, eu precisava falar para ela assim, ó, você pode, por favor, preencher o envelope para eu mandar dinheiro para o Brasil? E só que eu, em vez de falar, eu abri o dicionário às pressas, em vez de eu falar preencher, a palavra era prenhez. E prenhez é engravidar, gravidez. Aí eu fiz assim, você pode para mim, gravidez, nós dois. Aí o diretor da empresa, todo mundo assim no escritório. O que você está falando? Como que você quer transar com ela? É isso? Não, desculpa, né? E aí, assim, só que eu não tinha vergonha, né? Eles entendiam, né? Que eu era brasileiro, né? Aí eles viram o envelope, né? Entenderam que era preencher e tal, né? E aí, ao longo do tempo, né? Eu fui aprendendo, né? E essas situações todas me forçaram a aprender a falar japonês, né? E aí, beleza, né? A gente achou por bem mudar dali, porque era um lugar muito distante. Embora um lugar muito legal, se ganhava dinheiro, mas era muito distante mesmo de tudo que você pensava. E aí a gente mudou para uma cidade mais localizada, um estado chamado Saitama. E eu queria participar, eu estava louco, eu precisava pedalar, cara, eu precisava competir de novo. E aí já raspava alguma coisa no japonês, aí eu vi lá, né? CWS Cup. E vi um ciclista lá, falei, vou me inscrever aqui. Aí cheguei lá, beleza, né? Pô, feliz pra caramba, me inscrevi no campeonato de bicicleta no Japão, né? E era na beira de um rio o campeonato, né? Lá todos os rios são margeados por estradas de terra, muito bem pavimentada e tal. Daí tinha uma espécie de circuito, vamos dizer, não diria um short track, né? Mas era um circuitozinho, tinha pelo menos uns 3, 4 quilômetros, né, de terra. Aí eu cheguei lá e falei, caramba, esquisito isso aqui, né? Aí eu vi uns caras com umas bicicletas de ciclismo na terra. Eu já tinha ouvido falar de ciclocross, né? Mas eu nem imaginava que aquilo era uma prova de ciclocross, que era uma prova relativamente plana. Eu vi uns obstáculos que a galera pulava com a bicicleta nas costas. Eu falei, não acredito. E você com a mountain bike? Você se inscreveu numa prova de ciclocross? Me inscrevi numa prova de ciclocross com uma mountain bike de cromo. Imagina. 25 quilos. Aí, cara, na chuva, né? Se molha, né, cara? E aí fui, né? Mas eu não... E aí, detalhe, o tonto, né, não sabia, se inscreveu na categoria Elite. Cara, pensa uma burrada, né? E porque as categorias do ciclocross não é definida por categoria nem por idade, é definida por tempo. E eu me inscrevi, como eu era um atleta de endurance, me inscrevi na categoria de maior tempo. Uhum. E era a categoria Elite. Beleza, cara. Aí, daqui a pouco, quem alinha junto comigo?
né? Como se fosse o cara que alinhou comigo do meu lado, o Avancini, tipo o Avancini, que era o campeão nacional da época, o cara que corria as provas fora. Atleta da Panasonic, né? A Panasonic faz bicicleta lá também. Eu falei, mentira, cara, que eu não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso. Aí, beleza, né? E segue o jogo. Não tive nenhuma colocação expressiva, sétima. Era um campeonato que eu acho que tinha 4 ou 5 etapas. E aí eu falei, já tô na chuva, né? Vou até o final, né? E continuei correndo. No fim do campeonato, cara, quando eu me dei conta, eu fui vice-campeão nacional de ciclocross sem pegar nenhum pódio. De mountain bike, correndo de mountain bike. Correndo de mountain bike, cara. E assim, como era uma prova de ciclocross, o pódio, os primeiros, ele variava muito. E às vezes tinha os caras que iam lá se aventurar e tal, né? E ele pontuava só naquele dia e nunca mais voltava, né? E eu fui acumulando pontos, né? E eu acabei ganhando, acabei ficando vice-campeão do campeonato, ao final do campeonato. E bem nesse momento, eu passei a frequentar uma igreja lá no Japão. Meus avós que me criaram, eles eram da igreja. E eu me afastei da igreja com 10, 11 anos, mas tinha uma sementinha plantada, né? E bem ali no Japão, cara, eu falei, caramba, uma igreja evangélica aqui no Japão, que loucura, né, cara? E acabei, assim, voltando para a igreja exatamente nesse período. E ali foi um processo de reconstrução do Anderson, né? Tem até uma história que é muito bacana que aconteceu com a gente, cara, que me arrebentou, velho. Eu trabalhava numa empresa, a minha esposa estava grávida, ela estava de 3 meses. E a empresa, ela tinha um apartamento onde eu morava. E eu arrumei um emprego melhor, para ganhar bem mais, e minha esposa estava parada, né, cara? Então, ela não conseguia trabalhar, ela enjoava demais, cara, ela vomitava toda hora, então ela não conseguiu trabalhar nesse período. E aí, que loucura, velho, eu falei pro chefe, olha, eu consegui um emprego que vai me pagar mais, você me libera para trabalhar nessa outra empresa? Ele falou, libero. Eu falei, poxa, que legal, tá? Eu falei, vou ficar até o final da semana. Ele falou assim, não, você pode parar de trabalhar hoje, aproveita, pega as suas coisas e vai embora da minha casa. A esposa grávida. E aí, que eu falei que eu ia sair do serviço, já era em caráter irrevogável, né? Não tinha volta, cara. Mano, longe da família, e nem podia dar essa notícia para a família. Sem grana, eu tinha uma van, recém tinha comprado uma van usada, né? Cara, eu peguei tudo que eu tinha, velho, tudo, e coloquei dentro da van. E ficamos assim meio tipo, o que a gente faz agora? Aí foi louco, porque teve uma moça lá da igreja chamada Sueli, ela falou assim, ela nem conhecia a gente, e é muito legal morar fora, cara, eu aconselho todo mundo a ter uma experiência de morar fora. Ela não conhecia a gente, cara, ela falou assim, não, ela tinha 3 filhos, e uma bebê, desde 3 filhos, uma bebezinha, né? E o esposo, um apartamento minúsculo, como é comum no Japão. Ela falou, vem morar na minha casa, cara. Pensa, cara, que loucura. E a gente foi, mano. E passamos por um período ali até a gente conseguir. Ela ajudou a gente pra caramba, né? Foi uma pessoa que foi, assim, essencial. Todo mundo da igreja se movimentou para poder nos ajudar, né? Teve gente que arrumou serviço, gente que arrumou casa, teve gente que nos acolheu. Não ficamos desamparados em nenhum momento, né? E nesse contexto todo aí, que eu imagino tudo que se passava pela sua cabeça, você conseguia manter uma relação com a bicicleta? Ou você teve um momento que você ficou afastado e ficou sem pedalar? Então, eu tinha alguns focos nesse período, né? Ficar rico, primeiro. E o segundo era ficar rico o suficiente para só pedalar. As pessoas vão se identificar com você, assim, algumas pessoas já sonharam com esse status, viu, Anderson? Então, cara, como eu não conseguia patrocinador, e vale lembrar que a gente está falando de um tempo que hoje um atleta, ele consegue um apoio aí, ele consegue ter um salário aí e se virar, né, bem ou mal, né, consegue. Mas naquela época, cara, o cara que ganhava muito bem ganhava 2 salários mínimos, 3 salários mínimos para andar de mountain bike, né? E o meu sonho era comprar 2, 3 casas, viver de renda e pedalar o dia todo. E aí, eu nesse processo de conversão, eu disse, em uma das minhas orações, eu disse assim, Deus, se eu for continuar sendo cristão e continuar pedalando, eu gostaria muito de que o que eu faço fosse uma ferramenta para ajudar outras pessoas, tivesse algum sentido. E aí eu comecei a pedalar de forma muito séria, acabei começando a ficar conhecido no cenário
do ciclismo lá no Japão, né? Porque era um brasileiro, era algo incomum, né? Brasileiro só joga futebol, né? Só conhecido por jogar futebol, e eu sou uma negação verdadeira, né? E aí acabei tendo uma certa visibilidade, e era engraçado que eu era conhecido lá como Oliveira, né? E aí, Oribeira, né, na verdade. Libera. E aí eu comecei a ganhar, de fato, algumas provas, né? Provas com relevância, né? Eu ganhei algumas provas de renome, fui vice-campeão de algumas provas de renome, né? Terceiro lugar. E entre elas tem o Hakuba e o Ataque. Eu perdi a prova por um erro besta, né? Minha caixa de direção soltou. Na verdade, a mesa soltou e o guidão ficava soltando, cara. Eu estava ganhando a prova, eu tinha colocado, 2 minutos no segundo colocado, né? E ficar soltando, tá? Eu acabei ficando em segundo ali, batendo o guidão com o cara com a mesa solta. E aí tô lá na sessão de cerimonial, onde ia ser a premiação. Quem senta do meu lado? Thomas Frischner. Cara, Olha. que louco. E pensa num cara humilde, velho. Pensa num cara humilde. Anderson, de volta no Brasil, e você ainda teve a passagem de quando você chegou de volta, teve o 11 de setembro logo depois, então as pedras que a vida apresenta que você superou, mas o que você falou da bicicleta ser uma ferramenta e você empreendedor, você criou a sua própria empresa de entrega, né? Você teve algumas passagens e aí você criou a Bike Express. Como é que foi criar essa empresa? O que te ocorreu para você fazer uma empresa de entrega e do que você hoje é conhecido como Bike Boy? Então, vamos lá, né? Minha esposa, ela voltou em 2000. Eu ainda fiquei 1 ano e meio lá no Japão. E aí, quando eu resolvo voltar, né? Como eu disse para o Álvaro, pão de pobre sempre cai com a manteiga para baixo, né? Mas agendei a passagem para o dia 24 de setembro. Aí, dia 11 de setembro, adivinha, né? Não. Para o mundo, né? Para o mundo, cara. Eu falei, mentira, cara. Mentira, né? 5 anos sem voltar e tal. Enfim, daí passou o período, graças a Deus chegamos aqui. Só que a minha vida profissional, ela se perdeu, né? Nesse tempo, né? 5 anos, né? Eu não tinha um registro em carteira. Então, eu tinha que retomar a minha vida. Eu falei assim, bom, eu vou chegar no Brasil, eu vou pedalar 1 mês, né? E lembrando que, nesse momento, eu estava um atleta forte lá, né? Já estava ingressando na elite, né? Ganhei algumas provas, tá? Cheguei até a ganhar um tour lá, um tour pequeno, mas era um tour, né? É tipo de um letap aqui, né? Sim. Então, cheguei aqui no Brasil, falei, o que fazer da vida, né? Porque rico eu não fiquei. Voltei com recursos suficientes para ficar 1 ano aí tentando fazer alguma coisa, né? Inicialmente era plano assim, se em 1 ano eu tinha visto ainda, né? Um visto por 1 ano, meus vistos eram de 3 anos, né? Então podia regressar em 1 ano. Eu tinha grana para 1 ano e visto para 1 ano. Se tudo desse errado, eu voltava. Deixei a porta aberta lá, né? O chefe falou, não, você pode voltar, que tá tranquilo. Beleza, chegamos no Brasil. E eu comprava a Bici Sport, lembra da Bici Sport? Uhum. Claro. Então, na Bici Sport tinha passado algumas matérias sobre a Bike Courier. E fez menção à minha história com a bicicleta, né? Fazer entrega com bicicleta, né? E eu descobri que tinha uma empresa que estava ganhando dinheiro aqui no Brasil com isso, né? Só que era tudo muito novo, tudo muito recente, né, cara? Isso era ano 2000, 2001, né? Nem de longe é o que é hoje, né? E eu assistia muito aquele filme Quicksilver, com Kevin Bacon, não sei se vocês já assistiram, Uhum. bicicletas voadoras, né? Alguma coisa assim. E eu falei, é isso, cara, é isso, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, naquela época era aquele Motorola gigante, né? Tinha um celular daquele, um telefone em casa, e como a ligação era muito cara, eu saía para a rua, ligava do orelhão a cobrar, né? Óbvio, né? Não dá para ficar ligando de celular, né? Só se ela realmente precisasse falar comigo. E, cara, eu saí batendo de porta em porta. Tipo, todo comércio, todo e qualquer lugar que eu achasse que precisasse de um portador, eu batia. E aí eu falava assim, você já ouviu falar? E nem era Bike Express, né? Era Messenger Bike Boy. Você já ouviu falar de Bike Boy? Bike Boy, os caras torciam o nariz. Eu falava assim, eu faço um desafio. Me dá uma entrega e me dá o tempo que você quer que essa entrega chegue lá. Se ela não chegar no tempo que você determinar, é claro que dentro de uma coerência, né? Sim. Você não precisa pagar. E aí eu saí fazendo essa proposta louca para todo mundo. Fiz um monte de xerox
de cópia de um folderzinho que eu mesmo criei e tal, e segue o jogo, cara. E vai tudo quanto é lugar. Pensa, coloquei na minha mente o seguinte, eu tenho que fazer como se eu estivesse procurando emprego. Então, eu batia em todo e qualquer lugar que estivesse precisando de um office boy, onde era possível, né? Eu saía de manhã, voltava só de tarde, tentando convencer alguém de fazer entrega com bicicleta. Aí, de repente, o telefone toca. Uma empresa chamada Vicentura, eu acho que ela nem existe mais hoje. Passou um rapaz aqui que disse que faz entrega. Cara, nossa, pensa numa festa, velho. Mano, pensa num cara que andou muito. Pensa num contrarrelógio, velho. Pensa num contrarrelógio, cara. Nossa, cheguei. Ela falou: você consegue. Agora. E, cara, e aí aquela mina, ela era Adriana o nome dela. E o dono da empresa era seu Vicente. Eles abriram uma porta gigante, assim, porque pô, será que não é loucura, não? Será que isso vai dar certo? E com muito pouco tempo, tipo um ano e meio, eu era o principal concorrente já da Bike Courier. As coisas começaram a ganhar formato, a gente começou a ganhar espaço no mercado, fechei bastante contrato. E vou contar um negócio muito legal que aconteceu uma vez. Fui fazer uma entrega na Moca. E aí é comum, tá? Todos os dias o cara chega, de onde que você veio? Aí eu vim de Santana. Daí eu fui fazer a entrega em Santa Maria. Caramba, mano, você veio lá de Santana, de Santa Maria, de bicicleta. Meu Deus, tá? Isso é comum, todos os dias a gente ouve isso. Aí teve um dia que eu cheguei na entrega e meu pneu tinha furado, né? Aí apertei a campainha. E aí, enquanto o cliente vinha, eu já fui tirando a roda, né, já para poder trocar a câmera e tal. Aí que o cara chegou, ele me viu, caramba, você veio de bicicleta? Eu falei, eu vim, era na Moca, ia da Praça da Sé, pertinho, né, tal. Da Sé, eu falei, Ele falou, e com uma roda só. Como é que é essa experiência de ser bike boy? Que volume de quilometragem você faz? Como é que é lidar com o trânsito? Então, lembra da história do ficar rico e andar de bicicleta? Então, a minha ideia agora mudou o plano, né? O plano A era ficar rico, né? E andar de bicicleta, né? Agora o plano B, né? Ficar rico andando de bicicleta, só que agora fazendo entrega, né? Mas, graças a Deus, cara, foi uma grande sacada, porque dentro disso eu consegui fazer o que eu amo fazer e ganhar dinheiro. Só que o volume é muito grande, né? Eu pedalo em torno de 2.000. Quando eu pedalo pouco, é 2.000 por mês. De 2.000, 2.500. Nessa minha retomada, teve um dia que eu pedalei 206 quilômetros fazendo entrega. Uma coisa é você pedalar 200 quilômetros na estrada, outra coisa é você pedalar 200 quilômetros aqui em São Paulo. É uma coisa... levanta, vai, chove. No mesmo dia, 4 estações, aí coloca a capa, tira a capa, lava a corrente e vai... É surreal, né? Então, isso tudo acabou criando uma deficiência na minha vida como atleta, né? Porque o volume ele excede qualquer atleta profissional e sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Então, você só pedala porque pedala, né? O corpo fica moído, né? Então, tinha época que eu ia para as provas que eu falava assim, mano, não vou dar conta, né? Então, eu tinha que optar por ganhar dinheiro ou por ser atleta profissional. Então, meados de 2007, 2008, acho que a última prova que eu corri foi o Brasil Ride Warm-Up lá em Botucatu, a primeira edição, que eu fiz terceiro, mas dali eu decidi que não iria mais, pelo menos naquele momento, participar de competição. Só que, cara, a vida não é flores, né? A gente conseguiu realmente se estabelecer, nos estabelecemos como empresa, se consolidou, foi legal, ganhamos um nome, mas a crise ela chega para todo mundo e a crise econômica ela atinge os empreendedores, principalmente os microempreendedores no Brasil. E em 2009, eu mais uma vez venho quebrar, cara. Primeiro, eu fui para o Japão por conta de um momento ruim, político-financeiro, político-econômico, né? Em 2009, mais uma vez eu me vejo no mesmo cenário, né? Bem nessa época estava acontecendo o Bike Expo. Eu era conhecido no mercado, mas eu estava quebrado. Olha que loucura, velho. Mais uma vez eu dou uma de louco, né? Cheguei nos fornecedores, nas marcas, né? E eu quero ressaltar aqui
uma das marcas que me deu credibilidade foi a Merida na época, né? E eu falei assim, mano, eu tô quebrado, não tenho dinheiro, tô falido, mas eu ainda tenho coragem, né? Eu tenho força para trabalhar e tô disposto a me reerguer. Você confia em mim, né? Aí eu fui em algumas marcas, tal. E os caras confiaram. E, cara, pensa, eu fiz uma loucura, velho. Eu falei assim, mano, eu fiz umas compras, assim, tipo, grades inteiras de bicicletas. Grade inteira, né? Sem dinheiro, velho. Sem dinheiro, né? Cheguei em algumas marcas, pá, meu, enchi a loja. Só tinha, nessa época, como eu vivia até em 2009, primordialmente, das entregas, então eu não tinha uma loja de expressão. A minha loja era uma loja de oficina de bairro e tal. E da noite pro dia, cara, começa a entrar bicicleta, mercadoria, pneu, quadro, blá, 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 blá. Eu... Aquilo que já tinha uma dívida, agora tinha uma dívida maior. Eu tinha uma dívida maior, cara. Aí eu falei, mano, eu tenho 6 meses para vender tudo isso aqui e pagar antes de vencer tudo isso, né? Cara, e pensa numa loucura. Comecei a ligar para tudo quanto era cliente, pedalar com cliente de dia, de noite, e era aquela loucura. Montava a bicicleta até meia-noite. Meu, e aí, com isso eu ia pagando as pessoas que eu estava devendo, né? Nesse momento, eu ia pagando as pessoas que eu tinha, compromisso financeiro, pagando os fornecedores e pagando meus saldos anteriores. E aí eu pleiteando com esse banco que havia me acionado. E aí, olha que loucura. Eles chegaram para mim e falaram assim, ó, você me deve 140 mil reais. Eu fui para a audiência, né? Eles falaram, você me deve 140 mil reais. Eu falei, cara, não tenho como te pagar. A dívida original era 80 mil. Aí eu falei para os caras assim, ó, se eu fosse pagar à vista, quanto que vocês me fariam? Eles falaram 60 mil. Eu falei, eu fiz uma conta rápida, né, de cabeça, falei assim, então vamos fazer o seguinte, pago 24 vezes de 2.500. Aceita? Não aceito. Daí pá, e vai, continua, e pedala, e acorda às 4 horas da manhã, vai treinar na USP, faz cliente, e aí volta para a loja, arruma bicicleta, contrata mecânico, despede mecânico, e aquela loucura de rotina de bicicletaria, vai. Aí a assessoria do banco me liga de novo, e aí, ó, a gente tem uma proposta fantástica para você. Baixamos a dívida para 110 mil reais. Eu falei assim, qual parte que você entendeu? Eu não tenho como pagar isso, né? Até porque a dívida ela já estava paga. O que estava pagando era juros sobre juros. Mas, enfim, eu tinha maturidade suficiente para entender que eu tinha assumido um compromisso, né? E vai. E aí, pagando todo mundo. Aí os caras me ligam de novo. Seu Anderson, nós temos uma proposta fantástica para o senhor. Eu falei, fala, qual é a proposta fantástica? A gente vai fazer 140 mil dividido em não sei quantas vezes... Falei, velho, ó, entende o negócio? O que eu posso pagar para você é 24 prestações de R$ 2.500. Você aceita? Cara, era um estagiário, parece, pela conversa do cara, ele, na conversa, se percebia que ele tinha uma certa insegurança de conversar. Ele falou, não, seu Anderson, não dá, tal. Eu falei, então tá bom, segue o jogo, né? E aí, o meu conflito também com a minha fé, né? Porque eu falava assim, poxa vida, não adianta eu professar uma fé e eu agir contrário a ela. Eu não posso dar uma de caloteiro, né, cara? Eu preciso pagar isso. E aí, beleza, cara. Daqui a pouco, esse mesmo estagiário me volta e fala assim, seu Anderson, nós temos uma proposta fantástica para o senhor. Eu falei, 200 mil reais. Fala, filho, qual que é a proposta fantástica? Falei assim, olha, nós temos para o senhor 24 prestações de 2.460. Aí ele falou, só que o senhor tem que dar uma entrada de 6 mil reais. E eu pagava, né, todas as minhas contas assim, e eu estava juntando dinheiro, porque eu sabia que essa bomba ia estourar em algum momento. Adivinha quanto que era que eu tinha guardado no banco? 6 mil reais. 6 mil reais, cara. 6 mil reais. Se você encontrasse com o Anderson de 91, que estava como office boy e começou a usar bicicleta para economizar dinheiro, mas fez uma conexão que é quase a tua espinha dorsal dessa história de 91 até 2022 que a gente está hoje. O que você contaria para esse Anderson? Puxa, sentar para tomar um café com ele, acho que eu contaria muitas experiências, mas eu acho que eu ia falar para ele e falar assim, cara, não desiste não, continua, vai valer a pena, a sua história, ela vai mudar a história de muita gente. E eu acho que isso vale para todo mundo, né? Quantas histórias anônimas de tantos ciclistas que fazem a diferença até hoje, né? Que são inspiração, né? Existe, como vocês bem colocaram, a gente tem os nossos
as nossas histórias de inspiração. E a gente conhece muita gente que nos inspira, né? Eu olho para N pessoas do cenário do ciclismo e do mountain bike, do ciclismo de estrada e do mountain bike, eu realmente vejo pessoas que inspiram. Mas existem anônimos também que, puxa vida, vale a pena você olhar para essas histórias e falar, caramba, se esse cara venceu ou está vencendo, né? Porque o vencer ele pode ser muito relativo, né? Ele pode ser no gerúndio, né? Estar vencendo, né? Porque cada dia é uma vitória, né? Cada dia é uma competição que você tem que enfrentar. E você já acorda tendo o desafio de decidir levantar ou não, né? É aí que muda a chave. E a vida, ela é como pedalar, né, cara? Basta você dar a primeira pedalada e continuar, porque se você parar, você cai. Então, o que eu diria para esse Anderson é isso, cara, continua pedalando, cara. Muito bem, com Anderson Bike Boy, chega ao final mais um episódio do Gregário Cycling. Muito obrigado a você que chegou até aqui. É sempre legal lembrar que toda sexta-feira tem episódio inédito no Gregário Cycling Podcast e quase todos os dias tem conteúdo novo nas nossas plataformas. Por isso, sigam os nossos canais, seja no YouTube, seja no seu player de podcast favorito. Siga a gente também no Instagram. É muito legal essa troca, interagir com vocês, faz com que a gente produza muito mais e com muito mais qualidade. Um grande abraço para você e até a próxima!